Oiê! Hoje eu vou te ensinar como fazer um ovo de Páscoa sem lactose. Se você busca uma opção de ovo de Páscoa caseiro e saudável, esta é uma aula completa feita para você. Primeiro, vamos fazer a temperagem do chocolate. Esse processo ele estabiliza os cristais do chocolate para que ele não derreta nas mãos. Vai picando bem o chocolate porque isso vai facilitar demais a nossa temperagem. E nós vamos utilizar a técnica de temperagem por adição, que nada mais é do que dividir em 3 partes o volume total de chocolate que nós vamos utilizar e aquecer 2 dessas partes e deixar uma das 3 partes para poder fazer ali então o resfriamento. Então, pica bem picadinho. Então, 2/3 nós vamos levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até que ele atinja uma temperatura entre 44 e 50 graus Celsius. Vai tirando ali entre os intervalos dos 30 segundos, né? E vai misturando bem para que não fique nenhum gruminho e também trazendo o chocolate do fundo do recipiente para a superfície, para garantir que toda a massa do chocolate vai chegar na mesma temperatura. Eu estou utilizando para nossa aula de ovo de Páscoa caseiro o chocolate vegano, porque ele não tem leite em sua composição. Porém, você pode utilizar qualquer chocolate meio amargo que também não leve leite em sua composição. Então, 44 graus atingidos, nós vamos então adicionar o 1/3 restante aos poucos, até que ele derreta completamente e também que o nosso chocolate fique ali na temperatura entre 33 e 29 graus Celsius. Eu vou só trocar por uma espátula de silicone para garantir que todo o nosso chocolate aqui das laterais e do fundo do nosso recipiente, eles estejam aqui na mesma temperatura. Então, temperatura atingida, nós vamos trabalhar com esse chocolate. Eu vou utilizar uma forma de 3 partes. Ela é bem fácil de usar e garante também que a casca do ovo de Páscoa fique mais uniforme. Então, nós colocamos o chocolate na forma maior, por cima vem essa partezinha de silicone e, por fim, a gente coloca a forma externa. Depois de colocar, a gente vai virar e dar uma leve pressionada para poder retirar ali o possível excesso de chocolate. A gente faz assim para ter uma casca de ovo perfeita. Eu vou fazer então um ninho, né? Você vai posicionar aqui a sua forma de modo com que ela não se mova. Nós vamos acrescentar o chocolate até a marcação interna da forma. Isso pode variar de acordo com o tamanho da forma que você escolheu. E então eu vou seguir aquele passo a passo que nós falamos. Coloca a parte de silicone, coloca a última forma, vira ali e dá uma pressionada. Se você colocar o chocolate na marcação certinha interna da forma, você não vai ter muitos excessos ali, a rebarba que ficar depois não vai ser muito grande. Olha só como é que ela preenche toda a forminha. Nós vamos preencher e levar à geladeira por pelo menos 15 minutos. Após tirar da geladeira, ela tá assim, bem opaca, que isso é sinal de que o chocolate já se desprendeu da forma, só que nós vamos esperar ela chegar assim, com a forma, ela ficar assim, né, com a forma externa bem sequinha, para então poder retirar o chocolate. Isso vai garantir que gotículas de água que estão no ar não grudem no chocolate e a gente não perca ali então o processo de temperagem que já foi feito. Depois então de desenformar, você pode utilizar imediatamente ou embalar em papel chumbo ou papel seda para que você use posteriormente. E agora você vai aprender na aula de recheios 2 bases incríveis que você pode variar como quiser. Recheio cremoso e sem lactose para fazer a sua Páscoa ainda mais deliciosa. Vem aprender com a gente essas 2 versões que são muito versáteis e muito fáceis de fazer. Nós vamos começar pelo brigadeiro branco. E aqui, a base do nosso brigadeiro é a castanha de caju crua e ela foi deixada de molho para que ela pudesse ficar bem macia, Ela quebra com facilidade e ela tem a mesma maciez por dentro e por fora. Também estou utilizando aqui o inhame, uma porção média. Aqui eu vou usar o açúcar comum, que é o açúcar refinado, aveia, óleo de coco e também baunilha. Depois de levar esses ingredientes ao liquidificador, por último, eu vou acrescentar água quente.
Enquanto os nossos ingredientes vão batendo, a gente vai deixar bater bem até virar uma mistura bem homogênea. E aqui, o meu liquidificador é um liquidificador estilo industrial, ele demora um pouquinho mais para chegar na consistência que eu gosto, que é uma consistência bem lisinha. Vamos falar sobre essa castanha que eu tô usando. Ela é uma castanha crua, ela não é torrada e ela também não tem sal. Eu deixo ela de molho de um dia para o outro, ela fica em média 8 horas ou 12 horas de molho, e aí eu descarto a água da castanha, eu não utilizo, tá joia? E ela é uma base muito interessante para fazer recheios sem lactose, para fazer brigadeiros, para fazer doces em geral sem lactose. Gente, é maravilhoso. E caso você for utilizar a castanha e não deixou ela de molho previamente, você pode cozinhar a castanha. Eu gosto de cozinhar na panela de pressão, porque vai mais rápido. Geralmente 8 minutinhos de pressão, deixa a panela tirar a pressão sozinha e aí você enxágua a castanha e ela tá pronta para utilizar, tá joia? Perceberam então que depois de bater tudo no liquidificador, eu só trouxe para a panela e eu tô mexendo até reduzir. Aqui eu tô cortando algumas etapas para você não ficar entediado aqui comigo e cansado de me ouvir. Mas olha só, ela chega nesse ponto. E aí eu vou transferir para uma travessa. Aqui, esse ponto é para recheio, não é um ponto de bolear, tá joia? Se você quiser um ponto mais firme para bolear, você pode reduzir ainda mais. Gente, sempre que você for resfriar qualquer doce, coloque o plástico filme em contato com a superfície do doce, para que não tenha gotículas de água ali dentro, né? Não condensar ali e você não perder talvez o ponto do seu doce ou ele ficar com aquela casquinha mais firminha. Leva para a geladeira por pelo menos 4 horas. E agora nós vamos para o processo do brigadeiro de chocolate. Então aqui a base é a mesma, as quantidades mudam, mas elas estão aqui na descrição. Aqui eu tenho o chocolate derretido e a baunilha junto. E eu vou fazer uma etapa diferente. Claro que tem o cacau, que ele não foi acrescentado lá no brigadeiro branco, mas esse aqui tem. O açúcar a gente não vai colocar aqui no liquidificador, então você espera aí. Leva todos os ingredientes ao liquidificador, menos o açúcar e a água. A água da receita a gente vai utilizar de um jeito diferente. Leva o chocolate derretido, a baunilha. Depois de acrescentar todos os ingredientes ao liquidificador, o açúcar nós vamos levar à panela, porque aqui... Faz diferença, Ju? Faz diferença. Aqui a gente vai dar uma leve caramelizada no nosso açúcar pra gente poder fazer o nosso recheio de brigadeiro cremoso sem lactose. Então, nós vamos dar uma leve caramelizada, ele começou a derreter. Eu gosto de mexer a panela, eu não gosto de mexer com espátula ou com uma colher, enfim. Eu prefiro fazer desse jeito porque eu acho mais rápido. Essa panela é uma panela mexedora, tá? Daquelas de brigadeiro profissional. Só que eu estou fazendo manualmente para você ver que aí na sua casa é super possível fazer sem uma panela, né, profissional de brigadeiro. Então, depois que depois que o açúcar derreteu, acrescenta a água quente da receita e aí leva ao liquidificador esse caramelo junto com os outros ingredientes. Perceberam que eu trouxe o brigadeiro para a mesma panela sem lavar, porque tem um pouquinho de açúcar grudado ali ainda e tá tudo bem. Gente, quando eu levei para o liquidificador, eu precisei acrescentar ali mais 100 graminhas de água e isso vai estar ali na descrição também dos ingredientes. Isso porque quando a gente coloca a água quente no açúcar que estava derretido, ela dá uma boa evaporada. Então, pra gente não perder o ponto ali da receita, eu acrescentei mais ali no liquidificador. E é o mesmo processo, mexe bem esse recheio. Gente, até ele chegar num ponto, aqui eu vou deixar ele um ponto um pouco mais firme do que o brigadeiro branco. Prontinho o nosso brigadeiro, eu vou transferir também para uma travessa, vou colocar o plástico filme em contato com a superfície e vou levar à geladeira, por também período de pelo menos 4 horas. Aqui, eu faço esse processo, aqui tem 2 receitas, tá? Do que tá na descrição do vídeo, eu fiz 2 vezes a receita, porque eu já uso também para produção. Eu tenho uma confeitaria, inclusive é tudo sem glúten e sem leite, e aí eu estou ensinando vocês e também aproveitando para já deixar alguns recheios prontos, porque, gente, Páscoa é pegada, né? Na Páscoa a gente consegue ter um lucro muito legal, se caso você for fazer para vender. Então, depois de 12 horas, eu acabei deixando 12 horas na geladeira, eu quero mostrar para vocês a consistência desse brigadeiro. Gente, olha esse brigadeiro branco. Ele é muito gostoso, ó, ele tá num ponto bem cremoso. E esse brigadeiro, ele vai ser a base para o nosso brigadeiro de maracujá. Ele pode virar um brigadeiro de frutas vermelhas, de morango. E eu vou ensinar isso na próxima aula, então não perca. Eu vou te ensinar como fazer um ovo de Páscoa sem lactose trufado de maracujá. E para isso, nós vamos utilizar os 2 recheios. Gente, olha a cremosidade desse recheio de brigadeiro sem lactose. Ovo de Páscoa sem lactose, sabor maracujá trufado. Vamos montar essa delícia? Lembra que na aula passada nós fizemos esse recheio branco e também um brigadeiro preto.
Então, nós vamos usar esse brigadeiro branco como base para o nosso brigadeiro de maracujá. Aqui eu vou acrescentar 150 gramas do brigadeiro e não se preocupe quanto às quantidades que elas já estão aqui na descrição desse vídeo. Junto com ele, nós vamos colocar uma redução de maracujá. Aqui você pode usar morango, você pode usar frutas vermelhas, o sabor que você preferir para poder saborizar esse brigadeiro. Fazer a redução da polpa do maracujá, eu bato no liquidificador a polpa sem água e depois coo essa polpa e levo ao fogo até ela reduzir bem a água. Ela vai diminuir ali cerca de 1/3. Aí aqui, vamos voltar para o nosso brigadeiro saborizado. Como eu acrescentei no nosso brigadeiro, que já estava num ponto cremoso, um líquido, eu também vou acrescentar aqui alguma coisa mais sólida para que o brigadeiro não fique tão mole. Então, aqui estou adicionando leite de coco em pó. E combina muito bem fazer isso com o sabor limão. Enfim, fica muito bom com vários sabores. Aqui, depois que nós acrescentarmos a polpa reduzida e o leite de coco em pó, nós vamos levar essa mistura ao mixer para ficar bem homogêneo e também para ficar um recheio bem levinho. Ele não precisa ficar muito denso, ó, veja só como que ele fica cremoso. Porque lembre, esse brigadeiro que nós fizemos na aula anterior, se você não assistiu, volta aqui no nosso canal e já assiste o vídeo sobre recheios cremosos sem lactose e sem glúten aqui do nosso canal. Ele não precisa ficar tão firme. Então, aqui em cima da balança, como eu faço para vender, aqui em cima da balança eu coloco a casca do nosso ovo de Páscoa. Esse chocolate é um chocolate vegano, ele não tem traços de leite. Aqui eu vou colocar primeiro o brigadeiro cremoso de chocolate. E depois que eu espatular e organizar ali a superfície desse brigadeiro, aí que eu vou trazer o nosso recheio de maracujá que nós fizemos agora. Falando nisso, aproveita e conta pra gente aqui nos comentários, você vai fazer ovos de Páscoa sem lactose para vender? Ou você vai fazer para presentear? Ou só para você consumir em casa? Conta pra gente, é tão legal saber de vocês. Ó, olha só, gente, a cremosidade dessa delícia de maracujá. Para finalizar, aqui tem uma infinidade de possibilidades. Mas aqui, depois de trazer o recheio de maracujá, o nosso brigadeiro cremoso de maracujá sem nada de lactose, eu vou polvilhar por cima ali dele, na superfície, eu vou trazer leite de coco em pó. Além dele ficar lindo, ele traz um sabor muito diferente para o ovo e uma experiência muito boa também para o seu cliente. Então, eu polvilho bem certinho para pegar nas laterais e também no meio. Eu vou levar para a geladeira por alguns minutinhos antes de trazer a finalização dele. Eu vou finalizar, lembra que eu falei para vocês que ali tem o leite, tem o óleo de coco. Então, o óleo de coco vai ajudar a firmar esse recheio. Então, agora, para finalizar, eu polvilhei mais um pouquinho do leite de coco em pó. E aqui eu vou colocar brigadeiros. Lembra que esse sabor é um brigadeiro maracujá trufado. Então, brigadeiro de maracujá trufado. Então, eu vou trazer os brigadeiros aqui em cima. Você pode fazer um brigadeiro branco, pode ser o brigadeiro de maracujá boleado também. Enfim, aqui o céu é o limite. Já eu vou te mostrar o porquê que eu não coloquei mais maracujá ainda por cima. Por exemplo, ali o brigadeiro de maracujá. Aqui eu quis deixar bastante chocolate por cima, então eu coloquei lascas de chocolate. Aqui você pode usar granulado. Enfim, tem uma infinidade, gente, uma infinidade de finalizações que você pode utilizar. Eu vou transferir o nosso ovo já montado para a caixinha. Aqui eu já deixo com a colher, você pode colocar o adesivo da sua marca, enfim. Ou você pode colocar um adesivo de Feliz Páscoa, se você for só entregar, né, para algum familiar, dar de presente. Ó, vocês perceberam que eu peguei pelo próprio papel manteiga que tem ali embaixo? Então, além de ficar bonitinho, ele fica útil. É bom para poder tirar e colocar dali. Então, aqui, eu sugiro para os meus clientes, ó, colocar essa caldinha, essa compotinha de maracujá integral que vai junto, colocar aí por cima ali do ovo de Páscoa, depois de consumir os brigadeiros. Isso porque o granulado do brigadeiro, ele é bem crocante. E ele fica bem mais gostoso se você comer sem tá essa geleinha ali por cima. Então, aqui, eu entrego desse jeito. E aí, conta nos comentários o que vocês acharam.